Então, vamos direto ao impacto da reforma eleitoral. Nós não temos, com a reforma eleitoral, uma alteração propriamente de modelo de financiamento das campanhas eleitorais no Brasil. Ele permanece sendo misto. Nós temos recursos públicos e recursos privados. Mas nós temos, a partir de 2017, uma predominância evidente e maciça dos recursos públicos em campanha eleitoral, consubstanciados no fundo partidário que já tínhamos e no FEFC, né, que é impronunciável, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E, é claro, é evidente, todos percebem que o fundo foi criado apenas e tão somente para suprir uma lacuna muito importante que foi deixada pela ausência das doações empresariais, que financiavam, até 2014, aproximadamente 82% das campanhas eleitorais. O que é preciso lembrar nesse momento, e é uma pena que o nosso país tenha uma memória muito curta, é que as doações empresariais elas foram permitidas e regulamentadas justamente para que elas pudessem vir à tona e pudessem ser fiscalizadas. Elas vieram à regulamentação logo após do escândalo Collor. E agora, a pretexto de combater a corrupção, estamos nós, novamente, juridicamente, colocando todas elas à margem da legalidade. E toda e qualquer doação empresarial, a partir de então, será Caixa 2, com o dificultador de que nós, na Justiça Eleitoral, e nem a sociedade, teremos qualquer elemento de fiscalização disso. E o financiamento continua misto, como falei, mas agora os recursos privados das pessoas físicas estão alavancados por um mecanismo que é o financiamento coletivo, do qual nós vamos falar um pouquinho. Bem, os recursos públicos não são só o fundo partidário e os recursos do novo fundo, o fundo de campanha. Nós vamos lembrar que nós também temos a compensação fiscal de propaganda eleitoral gratuita. Nada tem a ver com a compensação fiscal da propaganda partidária que vai constituir o novo fundo de campanha. As propagandas eleitorais gratuitas permanecerão acontecendo. Na última eleição, esse valor beirou 520 milhões de reais. Então, este também é um financiamento público que nós ainda temos e continuaremos tendo. Ixi, parou o negócio aqui. Não, é que ele não está funcionando. Ah, deu. Então, vamos examinar muito rapidamente o fundo partidário. E eu não vou me deter nos valores, porque eu acho que o gráfico fala por si só. Vejam, os senhores, que nós vínhamos em valores medianos até o ano de 2014. Em 2015 e 2016, esses valores saltam aos olhos. Por quê? São os 2 anos, justamente, que nós não tenhamos mais o financiamento empresarial e os recursos públicos vêm justamente para ocupar esse espaço deixado pelas empresas. Neste ano, que é não eleitoral, nós já temos 609 milhões de reais de fundo partidário. E vejam, o governo executivo federal, ele encaminha para o Congresso Nacional o projeto de lei que cria os recursos do fundo partidário, mas sempre em valor muito inferior, e ele encaminhou em 200 milhões de reais. Após a aprovação do Congresso Nacional, esses recursos subiram a 609 milhões. E aí os senhores devem ter acompanhado a divulgação que nós tivemos dos recursos do fundo de campanha, enquanto eles montavam. Quando a imprensa e a sociedade, de modo geral, se apercebeu de que os valores beiravam 3,5 bilhões de reais, houve uma tal reação social que imediatamente provocou um recuo no Congresso Nacional. O que a população não percebeu é que, nesta mesma semana, o Executivo Federal encaminhou o projeto do fundo partidário do ano seguinte, e já o encaminhou em 800 milhões de reais. Então, este não é o valor final do fundo, este é o valor base do fundo partidário, que será aumentado em muito no Congresso Nacional. E este montante já parte de 800 milhões para compensar a queda dos supostos 3,5 bilhões de reais. Né? Então, como houve a queda da projeção do fundo, nós teremos mais fundo partidário. E chegamos ao novo fundo, que é o FEFC, o Fundo de Campanha, Fundo de Financiamento de Campanha Impronunciável. A proposta inicial do Senado era de 6,4 bilhões de reais. E ainda havia o argumento de que isso é pouco, isso não dá para financiar as campanhas eleitorais.
Na Câmara, esse valor foi proposto em 3,5 bilhões. E o relatório do deputado Vicente Cândido, que nós acompanhamos lá no TSE, eu faço um trabalho junto ao grupo de prestação de contas do TSE, de minuta das normas, e nós acompanhamos diariamente a reforma. Então, a exposição de motivos do voto do deputado Vicente Cândido inaugurava com a seguinte frase: a democracia custa caro. E, a partir do custo da democracia, vinham as justificativas da formação do Fundo de Financiamento de Campanha. Os parâmetros finais do fundo, todos conhecem a história, os 3,5 bilhões também não sobreviveram, e a estimativa de 2018 é 1,7 bilhão. Mas, como disse o doutor Pedro de Comain, põe estimativa nisso, porque esses valores devem ser bem superiores. Porque o projeto inicial, que pensava em 1,7 bilhão, ele falava que uma das fontes deste fundo eram 6 meses de propaganda partidária no ano da eleição, que não seriam executados. E o parâmetro final que ficou para a composição do fundo de campanha é de compensação fiscal da propaganda partidária, não de 6 meses, de 2 anos. 2016 e 2017, então, esses valores não são pequenos. E, além disso, 30% das emendas parlamentares de bancada, mas as emendas podem ser alteradas e, como está na reforma eleitoral, compensadas com o próprio orçamento fiscal, se assim o governo entender necessário. Como é que vai funcionar esse novo fundo? O regramento é singelo, para não dizer franciscano. Ele era extremamente detalhado, nós chegamos a produzir minuta de resolução no TSE, contemplando os critérios de distribuição dos recursos, suprindo lacunas que aquela distribuição tinha, que não seria possível operacionalizar daquela forma, mas não houve acordo para votar a distribuição como ela estava prevista no projeto da reforma eleitoral. E o que saiu foi, de fato, franciscano. Foi assim: TSE recebe os recursos, divulga o montante disponível, os diretórios nacionais definem os critérios de utilização. Nós tínhamos, pelo menos, uns 5 artigos com vários incisos e alíneas falando dos critérios de distribuição. Agora, não sabemos quais são, os diretórios nacionais é que vão estabelecer. O TSE distribui os recursos a esses diretórios nacionais. Como é que isso chega aos candidatos? Só Deus sabe. O requisito que está na lei é: candidato requer. Só isso. Também não diz que o partido tem que entregar. Candidato requer. E o que não for utilizado vai ser devolvido ao Tesouro Nacional. Isso é o que está na lei. A distribuição do fundo de campanha para os diretórios nacionais é esse gráfico de pizza que eu coloquei aí. 2% dos valores vai ser uma distribuição igualitária. Todo o restante considera a participação na Câmara e no Senado. A distribuição dos recursos do fundo partidário, ela considera a participação na Câmara, exclusivamente. A do fundo de campanha, não. Ela tem 2 percentuais específicos que consideram participação na Câmara e 1 que considera a participação no Senado. Então, ela é um pouco mais complexa e, é claro, os senhores já devem estar imaginando, ela privilegia a manutenção do status quo. Quem tem mais representação recebe mais recursos, num cenário em que nós não temos doações empresariais. Quem financia a campanha eleitoral de forma mais eficiente tende a conseguir eleger de forma mais efetiva os seus candidatos. Os recursos privados serão basicamente as doações de pessoas físicas, como já disse, alavancadas pelo financiamento coletivo. A reforma cuidou de produzir algumas alterações em relação às doações de pessoas físicas. A primeira delas é reduzir a multa quando houver extrapolação do limite legal. Então, vejam, senhores, que alguém que doasse acima dos limites seria multado pela Justiça Eleitoral em 5 a 10 vezes o excesso, agora será multado em até 2 vezes. Então, de 500 a 1.000%, nós passamos apenas para 200. E há uma série de doações que nem entram nesse limite. Doações de até R$40 mil, no caso de empréstimos, doações estimáveis em dinheiro, de imóveis e equipamentos usados em eleições, e agora também a prestação dos serviços próprios, ou seja, muito dos serviços de contabilidade, advocacia. Não, advogados cobram mais, né? Cobram mais caro. Os dos contadores, talvez, estejam aqui, os dos advogados, não. Doutora Vânia. Estarão fora dos limites de doação. E o financiamento coletivo ele ficou com uma particularidade especialmente importante e frustrante para a fiscalização.
manteve a reforma eleitoral uma possibilidade de que se abra um período de arrecadação a partir de 15 de maio. Vejam, nós não temos candidatos em 15 de maio. Esse dispositivo ele se coadunava quando nós estávamos com a regulamentação das pré-candidaturas, que foram até quase às vésperas da reforma eleitoral, e que, no último momento, foram retiradas, mas a arrecadação ficou. Então, nós teremos pessoas arrecadando recursos sem ser candidatos. Não temos ninguém legitimado a fiscalizar isso, porque essas pessoas não são candidatas, elas não prestam contas, elas provavelmente não terão registro de candidatura, e nós não temos mais a regulamentação dos pré-candidatos na reforma eleitoral. E diz a reforma que, olha, caso você não venha a ser candidato, tem que devolver esse recurso aos doadores. Pobres doadores, né? Vão ter que sair correndo atrás desse dinheiro, que vai ser difícil recuperar. A reforma eleitoral ela estabelece que a Justiça Eleitoral precisa fiscalizar de forma instantânea as doações, inclusive contas intermediárias. Como fazer isso exatamente é um grande segredo. Nós estamos trabalhando nisso no TSE, pensando nos mecanismos de fiscalização, porque não será fácil. O que nós temos garantido é a publicidade das doações, todas identificadas, não se pode arrecadar recursos pelo financiamento coletivo de origem vedada, nem não identificada, é preciso observar calendário eleitoral, emitir recibos comuns, até aqui tudo bem. E, obrigatoriamente, identificar por documento bancário, com CPF, todos os doadores, de onde nós podemos concluir que quem não tiver providenciado esse tipo de identificação terá financiado as suas campanhas eleitorais com recursos de origem não identificada. E pode se deparar com uma bela surpresa ao fim da campanha de ter que recolher todos esses valores ao Tesouro Nacional. Então, esse é um complicador a mais. A reforma eleitoral ela também excluiu das prestações de contas, não são mais gastos eleitorais, combustíveis, manutenção de veículos usados pelo candidato, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor, alimentação, hospedagem própria, uso de até 3 linhas telefônicas, despesas pessoais não entrarão mais nas contas. E aquelas que não forem pessoais? Vai bastar o candidato dizer isso era pessoal? Então, nós também estamos diante de um grande dificultador aqui na hora de fazer o controle. E eu com uma enorme dificuldade com o negócio aqui que não passa. Deixa eu ver se te ajuda. Não, é que não está funcionando. Será que alguém pode passar lá em cima, por favor, o próximo? Agora foi. Aí, Vânia, faz uma assessoria aí. E também não é preciso mais comprovar nas contas, mas tem que registrar a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e dos parentes até o 3º grau que ele usar pessoalmente na campanha. Eu acho isso bem justo e bem correto, desde que fosse o automóvel do candidato. Vocês já imaginaram, a gente vai ter que descobrir o parentesco todo até o 3º grau para saber se isso deveria ou não estar nas contas. Ah, isso não é importante, porque isso é só o carro. De fato, isso não é muito importante. O problema é que, normalmente, o vínculo que nós buscamos coibir é o do combustível que não tem nenhum tipo de justificativa e pode estar sendo usado para compra de voto, porque é um grande elemento de compra de voto, quando não tem carros na campanha, né? E agora nós vamos precisar conhecer a família toda dos candidatos para poder comprovar que, de fato, isso aconteceu. Não vai, né, Vânia? Aí. Limites de gastos. Para as eleições de 2018, eles são nominais. Não há mais aquela referência atabalhoada que a reforma de 2015 produziu. Dos maiores gastos na última eleição para o mesmo cargo, 70% daquilo. O problema é que aquilo não tinha parâmetro nenhum. Os partidos estabeleciam os limites ao seu bel prazer. Então, 70% de algo que não é confiável também não será confiável, né? E veio a reforma eleitoral de 2017 e estabeleceu valores. Então, presidente da República, 70 milhões, governador, 2,8 milhões até 21 milhões, conforme o eleitorado, senador, 2,5 milhões a 5,6, também conforme o eleitorado, e um valor fixo para deputado federal e estadual, 2 milhões e meio e 1 milhão. Será que uma campanha eleitoral custa o mesmo no Acre e em São Paulo? Para deputado estadual e deputado federal? Com certeza não. Será também que os senhores conseguem imaginar que, se a última campanha, a presidência da República, a campanha vitoriosa, custou 350 milhões, ela vai ser reduzida como num passe de mágica para 70 milhões? Eu, por mais otimista que seja, não acredito nisso.
Eu tendo a acreditar que nós já teremos imediatamente 280 milhões, que é a diferença disso, no Caixa 2. Esses valores não serão declarados à Justiça Eleitoral. Não é possível reduzir tão rapidamente e drasticamente apenas porque a reforma eleitoral reduziu o valor do limite de gastos. Então, teremos um problema aqui de legitimidade. E como é que nós trabalhamos para avaliar a regularidade de um financiamento de campanhas eleitorais nas próximas eleições diante de um cenário tão complicado? A Vânia é bem melhor que eu. Olha só, gente, que espetáculo. Primeiro, mediante a transparência na arrecadação de recursos. Isso nós já temos desde 2016. Candidatos e partidos políticos, em até 72 horas, precisam informar tudo o que estão arrecadando. E nós fazemos uso da Lei de Acesso à Informação para divulgar tudo, não apenas os recursos financeiros que eles estão arrecadando. Isso aumenta o controle social e possibilita que a Justiça Eleitoral faça uma fiscalização concomitante. Por que é importante fiscalizar durante o processo eleitoral? Porque as maiores campanhas do Brasil, as eleições majoritárias de governador do Estado e presidente da República, nós temos apenas 9 dias para examinar a campanha de segundo turno, o que é impossível. Então, se nós quisermos fiscalizar de forma eficiente, nós precisamos controlar durante toda a campanha eleitoral. Isso só é possível pela atuação integrada de diversos órgãos. Só a Justiça Eleitoral não consegue fazer isso. Nós precisamos da atuação de outros órgãos de controle que já existem na União. Ministério Público Federal, COAF, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, o apoio operacional da Polícia Federal, tudo o que é necessário. Isso hoje é possível pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, do qual eu tenho a honra de fazer parte, participar, e eu creio que o trabalho de transparência aqui evoluiu muitíssimo em relação às fontes, de fato, de campanha eleitoral, de financiamento, como também de despesas. Pode mudar? Obrigada. Então, eu trouxe só alguns exemplos, já vou me encaminhando aqui para o encerramento, para que os senhores vejam como isso é efetivo. Em 2016, nós chegamos quase a 260 mil indícios, não irregularidades necessariamente, mas indícios sobre os quais a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, poderiam se debruçar. E isso atingiu aproximadamente 875 milhões de reais nas campanhas eleitorais. É uma cifra bastante vultosa. E eu trouxe alguns exemplos práticos. Pode passar, Vânia, por favor? Para que os senhores vejam o que foi detectado. Isso aqui não é falso positivo, não. São apenas exemplos para os senhores verem como é necessário a fiscalização. Uma empresa de transporte e turismo com apenas 2 funcionários contratada para uma campanha no valor de R$ 187 mil. Uma agência de publicidade com também 2 funcionários prestando serviços à campanha em valor de R$ 219 mil. São empresas que, aparentemente, não possuem estrutura ou capacidade operacional para realizar esse tipo de operação. Empresa de produção cujo sócio é beneficiário do Bolsa Família e prestou serviço no valor de R$ 403 mil. Se o Bolsa Família é um benefício que exige uma condição de miserabilidade, ou a pessoa, o CPF dela está sendo usado para lavar dinheiro, ou o programa Bolsa Família, nesse caso, tem um erro grave que precisa ser corrigido. Alguma das duas coisas nós temos presença aqui. Ou o outro caso, um exemplo, novamente, do Bolsa Família, de uma pessoa física que recebia Bolsa Família e efetuou doação de R$ 67 mil para uma campanha eleitoral. Isso também não é compatível. 93 pessoas físicas efetuaram doações acima de 300 mil e a renda conhecida não é compatível com o valor doado. Uma pessoa física cuja última renda conhecida é de 2013 e doou de forma estimada um valor de R$ 1.030.000 para uma única campanha eleitoral. Nós não temos como apurar na Justiça Eleitoral isso apenas pelo processo de prestação de contas. Nós precisamos cruzar dados com as informações sociais que são da União, até para detectar, por exemplo, que 290 doadores morreram antes de fazer a doação. E não devem ter visto do além apenas para fazer a doação. Certo? Pessoa física também, pode voltar um minutinho, por favor, cuja renda... Mais um. Outra. Ixi, está indo para trás. Espera aí, Vânia. Mais um, por favor. Está travando isso. Mais um. Aqui. Uma pessoa física cuja última renda conhecida era do ano de 2010 e doou também R$ 800 mil. O COAF,
conselho que monitora atividades financeiras suspeitas no Brasil, encaminhou à Justiça Eleitoral 52 relatórios de inteligência financeira com movimentação suspeita nas campanhas eleitorais. Foram apuradas Brasil afora. Uma delas levou à condenação por abuso de poder econômico de um candidato. Ou seja, ele nem chegou à eleição e já foi condenado por abuso de poder econômico. Então, esse é o resultado que eu creio que a sociedade quer ver. Pode passar, por favor. E aí, nós que estamos do lado de cá, né, do balcão, da lojinha... Opa, desculpa que eu estou aqui com o meu timer. Já venceu o meu tempo. Nós, às vezes, somos confrontados com críticas de excesso de controle, excesso de fiscalização. O que a Justiça Eleitoral está fazendo? Ela é proativa, ela tem um ativismo que não deveria ter. E eu aqui venho dizer aos senhores, venho defender o papel da Justiça Eleitoral, no sentido de que nós temos obrigação de julgar a regularidade ou não das contas. E as campanhas eleitorais, nesse contexto de regularidade ou não, elas são verdadeiros pilares da democracia representativa. Nós não podemos ter candidatos eleitos que descumpriram todas as regras que o próprio Congresso Nacional estabeleceu. As regras são idênticas, são regras para todos, e a Justiça Eleitoral nada mais faz na sua atuação, e precisa fazer cada vez mais, do que afastar condutas ilegais ou criminosas. Coibir, inclusive, a lavagem de dinheiro, que os senhores sabem que é recorrente, que nós estamos descobrindo aí, infelizmente pela imprensa e pelas ações judiciais aos moldes da Lava Jato, né? Então, se o candidato tem direito de realizar livremente as suas campanhas eleitorais, tem, nós não discordamos disso, mas adstrito às regras eleitorais, porque o eleitor também tem direito de ser representado por candidatos que agem ilicitamente. Então, nós não estamos criminalizando a conduta eleitoral, mas estamos aferindo, sim, a regularidade e a licitude, que é o nosso dever institucional. E, já apenas para concluir, eu quero registrar que, apesar desse esforço imenso, nós lutamos contra prazos muito exíguos para exame de contas de candidatos eleitos e com um arcabouço absolutamente ineficaz de sanções quando a Justiça Eleitoral consegue detectar alguma prática ilícita. Todo esse trabalho, por vezes, não gera consequências práticas e objetivas para o infrator. Mas, de qualquer maneira, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, e nós temos a obrigação, sim, de continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma que podemos. Para encerrar, eu gostaria de deixar os meus contatos a todos que tenham interesse em mais informações sobre o tema e cumprimentar, que é muito honroso para mim ter o desembargador Monteiro Rocha, presidente do nosso tribunal, na plateia, e o ministro Jorge Mussi, um catarinense tão ilustre do nosso Estado. Muito obrigada.